Opa, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais o Netcast, mais precisamente o terceiro episódio, e vou convidar a convidada de hoje. É, 7:02 agora. Desculpa esse atraso de 2 minutos, tá? Tá. Oi, Esther, tudo bom? É, tu. 7:05 nós começa. Ô, Mel, seja muito bem-vindo. Vamos começar agora, de 7:05, precisamente. Seja bem-vindo todo o pessoal que tá entrando agora. Ai, Deus. Ai, dois nervosos, tá, Nervoso com gente? a Cadê minha tecnologia. Luna? Ela tá aqui, ó. Dois idosos. Ana, seja muito bem-vindo. Olha quem tá aí. 7:05 nós vai começar, tá, pessoal? Tem esses 2 minutinhos para enquanto o Instagram notifica vocês. E fica sempre você à vontade, tá? Fala o que você quiser, no momento que quiser, tá? Seja muito bem-vindo, todo mundo tá colando aí. Hoje vamos falar sobre. Qual vai ser o tema mesmo, Esther? Só para o pessoal ficar atento. Vamos falar sobre procedimentos estéticos para valorizar os traços naturais. E eu gosto. Dois nervosos. Fazer o quê? Ó, que jalequinho brabo. Deixa eu tirar daqui. 7:05 nós vamos começar, tá, Olha, pessoal? Estamos esperando o pessoal entrar. claro que vai. Puta, eu não acho Esperou. uma luz decente. Problemas técnicos aqui, meu celular quase caiu. Beleza. Falta um minutinho para começar de fato, tá, pessoal? Então, obrigado aí pela paciência que já está quem está Oi. aparecendo. E seja muito bem-vindo, queria falar. Vamos começar agora, beleza? Então, pessoal, muito boa noite. Quero falar que é o terceiro Netcast, que é o Inefável e Aleatório Netcast, eu. E no episódio de hoje vamos falar sobre valorização dos traços naturais, que é quebra de paradigmas estéticos e valorização da autoestima. Convidado mais que especial, Brand Ford, ou Esther. Esther, se apresenta pro pessoal. Peraí que travou um pouco. Acontece? Aí. Esther, se apresenta pro pessoal lhe conhecer melhor. Então, Seu calma, nome é né? Esther? Eu não tenho dicção. Ah, Não, também não tenho não. Então, seu então, nome é foi um Esther. prazer inenarrável ser convidada. Principalmente porque a gente mora tão longe e a gente nunca conversou assim. A gente tá, tipo, em Nós polos nunca. É a opostos. primeira E aí a gente ligação. tá. É a nossa primeira ligação, tá, pessoal? Tudo vai ser bem Literalmente espontâneo, porque a gente só tá em conversou polos por opostos. mensagens e tal. A gente mal manda áudio, sendo sincero. Eu vou É falar e você vai verdade. falando com o. Então, eu vou... Primeiramente, pode falar. Dois Alanzoca. então, gente, eu sou graduanda em biomedicina. Eu tô no último semestre da faculdade. E na faculdade a gente tem um semestre de estética. De qualquer forma, eu acho que o que eu entrei para falar hoje não é muito sobre a estética em si, é mais sobre a problemática dos padrões impostos. São padrões que a gente não consegue alcançar, são padrões irreais de corpos que a gente não consegue ter, e aí vão frisando isso de uma maneira que a gente vai tentando alcançar. Tanto que o mercado estético é um dos que mais cresce na minha área, pelo menos. É o que tem mais interesse pela quantia de dinheiro que eles vão receber, não pela tipo, sabe, o cuidado com o cliente. Embora sim a estética garanta um cuidado psicológico, uma autoestima, uma elevação da autoestima. Todo mundo quer ser seguro da sua aparência, a gente tem muita insegurança. Então, pretendo também falar tipo, sobre os prós e contras da estética, tipo, em geral, né?
procedimentos em partes, mas em geral. E a dificuldade que a gente tem em se aceitar e exigir o amor próprio de si mesmo. Porque, tipo, é muito fácil as pessoas chegarem pra gente e falar assim, pô, se ama, tem amor próprio, mas ninguém te É ensina muito como fácil. trabalhar. Exatamente, é fácil a pessoa chegar pra você e falar, se ama, tem amor próprio, você não precisa de procedimento estético. Mas a pessoa tem essa noção em si, sabe? Saber como E, trabalhar isso é um processo muito lento, é por partes. e você falou sobre é um dos mercados que mais cresce, e creio, na minha opinião, de leigo, seja por conta principalmente tanto da internet como as mídias, que mostram sempre. Atualmente está quebrando bastante esses padrões, mas, tipo, uns 5 anos atrás, os padrões das novelas era tipo o famoso padrão Malhação, que era sempre homens mais bombados, mulheres sempre mais. Seguindo aquele padrão, entre aspas, perfeito, que não é a realidade do mundo que A gente estamos. não atinge, a gente não atinge, a gente tem uma variedade de corpos imensa. Tipo, fulana tem tal corpo. Vamos pegar uma influencer, Giovana Chaves. Ela tem um corpo tranquilo, tá? É o corpo dela. Porém, as pessoas esquecem que ela fez procedimento estético para alcançar isso. Ela fez cirurgia invasiva. E cada corpo é um corpo. Tudo bem que a alimentação te garante um corpo. Dieta te garante um corpo que você quer, que almeja. Porém, a estrutura são diferentes. Não é sempre que você vai alcançar o corpo que você quer sem um procedimento invasivo. É questão de aceitar, tipo, cada traço que você tem. Eu acho que eu passei o meu ensino médio inteiro e 2 anos da minha faculdade usando cabelo liso, porque eu não conseguia aceitar que eu tinha cabelo enrolado. E, E inclusive, aí, isso pode continuar. e É que aí eu nunca demorou, sei o tipo, eu momento de trabalhei falar. essa questão, tipo, a questão de corpo, questão de cabelo. Eu passei por transtorno alimentar, mas tô tratando. Então, é coisas que a gente vai fazendo de acordo com a mídia, de acordo com que nós somos influenciados, mas não de acordo com que a gente se aceita, sabe? Então, a Mel tá falando que a Giovana Chaves, ela fez lipo HD, porque ela disse que a barriga dela incomodava ela. Mas é assim, gente, todo mundo tem barriga, a gente tem um organismo, a gente tem gordura para garantir nossa temperatura. Tudo bem, tipo, a gente não vai ter a barriga trincada, ninguém tem a barriga naturalmente trincada. A gente tem que se esforçar, faz um exercício, faz uma dieta. Ai, Leona, assim eu não consigo. A Leona quer gente, participar do podcast. Muito bem-vindo, a gente Leona. faz uma. Mas, assim, a gente tem flacidez, a gente vai ter flacidez em algum momento porque a gente envelhece. A gente é ser humano, a gente não é máquina, a gente não tem que ser perfeito o tempo todo. O problema é as pessoas exigirem um padrão perfeito e irreal, que não existe. A gente é o que tá perfeito assim. A gente é o que a olheira, com sobrancelha sem fazer. Eu acho que o meu auge na internet foi ter visto uma montagem que fizeram de um quadro da Frida Kahlo, que fizeram a sobrancelha da Frida Kahlo. Eu fiquei tipo, tá, mas a sobrancelha da Frida Kahlo era um marco, era a luta dela. Ela não queria mudar quem ela era. Fazia parte da característica física dela. E o Eu tô mal das anotando aqui pessoas é alguns tópicos. o corpo dos outros. Desculpa te Hã? cortar, eu nunca. Desculpa te cortar, por causa que eu nunca sei a hora de falar. Mas eu tô aprendendo, estamos aprendendo. Mas Também. eu anotei alguns pontos Uhum. para comentar um pouco da sua fala antes que eu esqueça. Mas você falou sobre o pessoal que é mais o agora. E por isso acaba sendo, na minha opinião, acaba sendo mais procurada a lipo e É um esses procedimento rápido. procedimentos estéticos. Porque é É. mais difícil você manter uma dieta, é muito mais difícil, principalmente época agora de Páscoa, e evitar açúcar. Manter uma dieta é muito mais complicado do que você. É mais fácil você fazer um lipo, mas manter a dieta e fazer exercícios regrados, mas tudo no equilíbrio, tá, gente? Não precisa ser um extremo, não precisa ser um maníaco e fazer sempre Você 24 pode horas por comer dia. tranquilamente. Assim, o mal das pessoas é achar que você tem que comer pouco. Você não tem que comer pouco, você tem que comer quantidades suficientes das coisas suficientes. Tipo, você não pode exagerar em gordura, não pode exagerar em carboidrato, você pode comer tranquilamente. Para a gente engordar 1 quilo, a gente tem que comer cerca de 8.000 calorias. A dieta diária de alguém chega a 1.200 calorias. Então, tipo, para você comer 8.000 calorias num dia é quase impossível, só se você quiser mesmo, porque tem um biscoito de bolacha aqui, que 12 bolachas dá 34 calorias. Então dá para você ter uma refeição muito boa, seguindo o padrão da dieta diária que sugerem, que é entre 1.200 a 2.000 calorias. E isso não vai te engordar porque você queima isso ao longo do dia, com o seu trabalho, com a atividade física.
você está sempre queimando. O seu movimentar, o seu dormir, você já está gastando energia. A gente está sempre gastando e recriando energia. O problema Inclusive, é o até pessoal. mesmo o dançar, que agora está bem alta, com os Sim, TikTok, Kawaii da vida. E isso ajuda bastante, porque, por exemplo, tem muitos dançarinos de TikTok que foram pro TikTok e o pessoal vê aquela estética de corpo, mas não pensa todo aquele percurso que teve até ter aquele corpo, tantos anos dançando em si. E o TikTok é uma boa maneira, inclusive, de você querer emagrecer. Tipo, só a uhum, movimentação do corpo, porque ele é um exercício de cardio. E cardio você, consequentemente, vai emagrecer com os movimentos. E é bem legal porque você emagrece, entre aspas, dançando, vendo um vídeo. e ver a qualidade para tipo, para sua exercício diário, para suas atividades, tipo, que você já faz normalmente. Então, tipo, tem tanta coisa que você pode fazer sem invadir o seu corpo, sem agredir, sabe, de maneira que não seja agressiva. A questão é que as pessoas elas procuram resultado rápido. É Resultado rápido verdade. nem sempre é. É o caso Que da isso, olheira. Você Lofin? pode. Não, Marco, Não, não. diga não a drogas, não te drogas. A gente, tipo, tem o preenchimento de olheira que eu falei nos meus stories esses dias, que é um resultado rápido, mas ele pode te trazer prejuízo a longo prazo. E aí E a gente vai falando, muito, tipo, problemático. Tem várias problemáticas. e falando nessa parte visual, eu queria fazer inclusive uma pergunta. Dessa vez eu trouxe anotado umas perguntas. Mas antes na pergunta da Mel, por isso cirurgias, para ter resultados mais rápidos. É exatamente isso, Mel. Porque é mais fácil Cara, fazer uma cirurgia, passou o bisturi. exemplo, tipo, de aceitação. Porque eu lembro de quando eu conheci a Mel e da Mel que ela é agora. Então, pra mim, tipo, ela é um exemplo de você falar assim, tipo, eu me amo do jeito que eu sou. E, tipo, independente do que as pessoas falam de mim, eu sou o que eu sou bonita da minha maneira. Eu não preciso ser igual às outras pessoas. As minhas diferenças, elas me tornam únicas. Porque cada pessoa é um universo em si. A gente não pode exigir de um indivíduo que ele seja igual ao coletivo. E esse é o problema das influências. É porque elas vão influenciar você a procurar ter um corpo igual delas. Elas vão influenciar você a ter uma alimentação saudável, a você procurar fazer uma dieta. Elas influenciam você a ter um corpo perfeito, um corpo real, que elas fazem procedimentos estéticos, fazem laser, tratamento com enzima. Então, é assim, você pode fazer a sua dieta regrada, mas você tem que manter, porque, tipo, se você faz, é igual a Mel falou, você tem que manter, porque se você começa e você para, você vai ter aquele efeito, que todo mundo fala, efeito sanfona, sabe? Então, é assim, é coisa regrada, você tem que ter disciplina. Disciplina é o que move, controle também. Você tem que ter as suas metas estabelecidas, seja para você alcançar o que te vai fazer, o que vai te fazer bem, porque você acha que vai te fazer bem, não porque os outros disseram que vai te fazer bem, entende? E você tem que ter suas metas para isso, tanto para qualquer coisa, para trabalho, para dieta. Eu acho excepcional você ter um caminho traçado. Você não precisa seguir ele diretamente, mas você ter uma meta, um caminho traçado, ele já te facilita bastante coisa. E, inclusive, ô Esther, Hum, o que eu tô fazendo num processo de um ano, mais ou menos. Tipo, eu tô eu sempre acompanhando ficava. seu processo. Mas essa parte agora do peso mesmo é focado nos últimos 16 dias. Mas essa parte de que você falou, exatamente, eu me identifiquei bastante. O que, por exemplo, esses influenciadores têm a função de influenciar você a fazer um procedimento irreal, seguir uma dieta, que dieta geralmente é única para cada pessoa. É considerável Sim, você procurar um profissional, um nutricionista, alguém formado justamente. para passar uma dieta para o seu tipo de corpo. E não vá numa dieta da internet. Na internet tem muita dieta boa? Tem. Mas cada pessoa é única, como você falou. E falando um Sim, pouco o mais nosso sobre organismo. autoestima, e falando, desculpa, é que eu nunca sei Não, comparar, mas. E falando mais um tá. pouco mais sobre autoestima, você falou que quando para assim de se comparar com esses modelos irreais da internet, começa a aumentar a autoestima. Isso é muito verdade. Eu sei por experiência própria mesmo. Então, você me fala da sua experiência. Quando eu perguntei das olheiras e estrias, nos meus stories, você me falou sobre as suas inseguranças. A nossa aparência, ela traz insegurança pra gente, né? Só que a Mas é algo insegurança. que nos torna único. Exatamente, a gente tem característica própria, mas a gente percebe, tipo, eu pelo menos percebi bastante isso, que as nossas inseguranças,
elas são só nossas e que as pessoas que se aproximam de nós, elas não percebem essas inseguranças. Porque elas tratam como natural, mas pra gente é algo tão grande, tão cabuloso, que acaba freando a gente, tipo, faz a gente não querer ir pra praia e mostrar o corpo, faz a gente não querer ir numa piscina porque a gente vai mostrar a estria. Mas é uma insegurança tão nossa, porque as pessoas olham e elas nem... É tão natural, é tão nosso, é tão característica própria. Que é E é um tipo, processo de autoconhecimento, que é justamente, muitas vezes é o mais difícil você se conhecer. Muitas vezes olhando mais para o corpo dos outros do que, mas nunca olhando diretamente para o nosso. sim, Tipo, é é mais mais fácil fácil apontar, ficar é mais fácil apontar, apontar. dizer, ah, melhor isso aqui, melhor, ó, olha essa olheira. Mas É mais olha fácil para apontar, você mesmo. Quando você começa a olhar mais primeiro para si mesmo, sua autoestima melhora. com Isso, pelo certeza. menos aconteceu comigo, pelo menos. É, sua E eu autoestima, sua confiança. E algo que você falou que, inclusive eu falei no meu primeiro vídeo, foi sobre sair para piscina ou praia, que é algo que realmente. E muitas pessoas falaram que se identificou, muitas não, para ser sincero. Mas acredito que não seja só eu, não seja só você, mas muitas pessoas acabam não saindo para praia e piscina principalmente por conta de insegurança pessoal mesmo. E algo que ou acaba indo de piscina com aquelas roupas totalmente cobrindo o corpo. Parece que vai passando uma noite de pijama, meu Meu, caso. eu tinha muito isso. Eu parecia um emo na praia, pra você ter ideia. Até porque assim, Um eu na praia. eu tive transtorno alimentar. Faz Eu não parte. conseguia aceitar o meu corpo de maneira alguma. Então eu desenvolvi anorexia e bulimia. Então era eu comendo e vomitando, era eu não comendo. Então demorou um tempo muito grande para me aceitar o meu corpo. Isso está começando agora. Eu estou adquirindo uma confiança que eu não tinha antes. E eu acho que isso veio tanto de fora quanto de dentro. Eu tive que aprender que o amor que eu tenho pro meu corpo, pelas minhas características, ela tem que vir de mim antes do outro. O mal das pessoas é sempre esperar do outro, esperar tipo uma reação positiva do outro, mas não uma reação positiva própria. Eu vejo você fazendo a sua rotina de exercícios que você começou agora. Você faz toda manhã, 16 tudo dias, se alguém regradinho. quiser, vai Bebe, lá. eu vejo você bebendo Descanso água. também é muito importante. E a dieta e o consumo de água, eles influenciam bastante na sua pele. Então, tipo, se você tem uma insegurança com sua pele, com seu rosto, bebe água, faz uma dieta com menos gordura, porque isso vai equilibrar o seu manto hiperlipídico, que é uma camada que a gente tem na pele, que ela deixa um equilíbrio, sabe, de pH, para você não ter uma pele tão acneica, tão oleosa. Então, assim, e fora que estresse e alguns transtornos psicológicos, eles podem gerar algumas marcas na pele. Tem uma Sim, patologia que se chama rosácea. Tem vários estudos sobre ela, porque ela pode surgir, ela é uma inflamação na pele, ela fica bem vermelha, bem quente, é incômodo, é bem inclusive, incômodo. foi algo que eu comentei, inclusive com psicóloga ano passado, quando eu fazia fisioterapia. E algumas manchas que muitas pessoas não entendem é por conta de ansiedade, Justamente. por conta de outros problemas psicológicos, no caso. Que em tempos Transtorno- atuais estamos cheios de problema psicológico, Não principalmente em tem meio a uma como não ter. Se pandemia. alguém Não tem em como não ter. 2020, eu gostaria de saber o que a pessoa fez, porque não tem como. Eu me sinto Tem ansiosa como abrindo você, notícia. tem como você se cuidar para evitar entrar em crise a todo momento. Fazer um Sim, exercício para aliviar, libera manter uma endorfina, é muito alimentação bom. ok. É, fazer algo que lhe dá endorfina ou dopamina, entre outros. E também teve uma pergunta que mandaram do meu Alex, não sei se ele tá aí, mas fala: ô, Esther, existe alguma lei ou regulamento para algum desses processos estéticos? Seja Então, a profissão uma cirurgia? de cirurgia. Então, a profissão de esteticista, ela é regulamentada. Os processos realizados por elas também. Todos eles têm portaria, que são resoluções, normas que devem ser seguidas. E, tipo, as limitações, elas já surgem no primeiro momento. Não é qualquer profissional que pode fazer procedimento estético. A gente vê as pessoas abrindo clínicas avulsas e falando assim, pô, eu faço peeling, eu faço micropigmentação, eu faço roller. Mas, tipo, não é qualquer pessoa que pode fazer. Tem que ter habilitação como esteticista, geralmente ou técnico, ou biomédico, farmacêutico ou médico esteta. Lembrando que só médico esteta que ele pode fazer os procedimentos mais invasivos.
Tem procedimentos que biomédico pode sim fazer, os procedimentos um pouco mais sérios, mais invasivos, mas só o médico pode fazer os realmente invasivos, que trazem risco de fato. E, tipo, a gente tem uma ética profissional. A gente não pode prometer resultado para os clientes. Porque, vamos supor, eu vou falar assim, não, a sua pele vai ficar perfeita depois disso. E aí esse cliente não alcança a meta dele, o que ele gostaria de alcançar. Então, quando eu vou analisar esse cliente, eu olho a pele dele, eu vejo quantas sessões, quantos procedimentos vão ser necessários para poder ajeitar esse problema que ele me relatou, e vou deixar uma cartilha. Sempre que ele fizer o procedimento, seguindo as regras que eu dei, ele vai ser assinado. Então, assim, é como um termo de responsabilidade. Porque eu não posso garantir resultado. Então, eu tenho limitações. Tem limitações que não é qualquer pessoa que pode fazer os procedimentos. Não é qualquer pessoa que pode botar um cílio em você. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma micropigmentação. Não é a pessoa chegar e falar assim, pô, eu fiz um curso rápido com fulano, eu posso pintar, fazer como é o nome daquilo? Posso fazer uma micropigmentação, posso pintar as suas olheiras, posso camuflar. Mas, tipo, não é assim. Tem que ter habilitação, tem que ter curso técnico. São anos de estudo, é uma coisa que está sempre se atualizando, a gente está sempre descobrindo coisas novas, porque a área científica é isso. É você está sempre buscando, descobrindo e fazendo. E tudo tem norma, tudo é organizado, não tem uma coisa que deixa passar nas normas. Então, para a pessoa se sentir insatisfeita e abrir um processo contra a sua clínica, contra você, e você perdeu a sua licença, é muito fácil, é muito, muito simples. É qualquer erro bobo que não tem como. Tem que levar a sério a autoestima das pessoas. Isso garante a vida das pessoas. Tem gente que vive em função da sua autoestima. A sua autoestima influi bastante em quem você é. E algo que você falou foi sobre a parte de pele, que é entre a parte do dermatologista, certo? Esse termo mesmo? Sim, é dermatologista. E E a gente tem nessa processos parte, menos invasivos. A gente pode fazer enzimas. É que dermatologista é mais carinho. não, mas é por causa que eu fiz um curso de atendente de farmácia, e aí falou sobre Hum, essa parte da pele. O professor estava explicando que muitos desses procedimentos têm tanto a parte positiva quanto a parte negativa, as consequências. E muitas pessoas procuram tanto por indicação essas partes positivas que acabam ignorando as partes negativas que acabam existindo naquele medicamento. Um bem famoso que ele citou na aula foi o Roacutan, que é mais frequentado para pessoas hum. com espinhas, entre outros itens, consequências. E algumas dessas O consequências podem Roacutan é ser muito desde um agressivo. problema. Ele é um dos mais agressivos, ele é bem Sim, tem que procurado, o dar um professor tempo estava falando, inteiro. Resultado mas rápido. é. Mas e mesmo assim, por ser resultado rápido, ele estava explicando que tem 5 anos que não pode ter filho. Não sei se é exatamente esse número. Sim, é assim, Inclusive, a gente começa com o pode falar um pouco Roacutan, sobre? gigante, tipo, ele passa o Roacutan pra gente, ou a gente pede. Ele vai te dar um termo gigantesco, com vários termos de responsabilidade. Você não pode engravidar num período de 2 anos, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, você não pode tomar sol, tem que ter cuidado com a sua pele, tem que se hidratar. Tem, tipo, várias coisas, tipo, várias. Porque o Roacutan é um remédio muito agressivo. Você percebe isso, como ele age, na forma de agir E dele, você acontece percebe que é também, muito agressivo. desculpa, tá? Mas eu conheço pessoas que, por exemplo, o foco é sair do rosto, mas acaba indo para algum outro lugar do corpo. E isso, muitas vezes, está nesse termo de responsabilidade que as pessoas nem leem. Quer dizer, a grande maioria das pessoas não leem e assina e depois vai reclamar com o médico. Mas, ó, você assinou. Então, Justamente. e muitas Porque, pessoas assim, não a leem pessoa as fica linhas. de um problema que é um problema dela há muito tempo. Ela fica tão ansiosa que ela vai e ela assina. Ela sabe por cima, mas ela não sabe as entrelinhas. Então, tudo que você for pegar, tipo, em clínica estética, contrato de faculdade, trabalho, casa, você tem que ler o contrato de cima a baixo, de baixo a cima, porque qualquer coisinha você já perde o seu direito. E pra gente ter direito hoje em dia, com o governo que a gente tem, é terrível, então Complicado. não tem nem como. É melhor manter os seus direitos, ter segurança de que seus direitos estão funcionando. É E eu garantia. queria falar para o pessoal que pode fazer qualquer pergunta, tá? Sinta-se à vontade. Se a gente puder responder, nós responderemos.
E queria falar que estamos aqui ao vivo, como vocês sabem. E pode deixar qualquer pergunta para a Esther, fica à vontade. Estamos falando hoje sobre um pouco autoestima e procedimento estético. E mais uma pergunta logo. Perguntas. O que te levou a escolher essa área da biomedicina, Esther? Putz, essa é uma pergunta bem complexa. Eu gosto muito de Fica à cuidar. vontade. Gosto muito de cuidar das pessoas. Eu acho que o cuidado é a minha principal Eu também. característica. Eu acho que. Curadores. Então, então, pensando nisso, eu falei assim: qual a forma que eu posso cuidar não só de uma pessoa, mas de várias, fazendo o meu papel, seguindo a minha profissão? Então, eu tinha em mente medicina, enfermagem e biomedicina. Ambas as profissões, eu tenho um professor que diz que são sacerdócio, é onde você se doa. Você dificilmente vai receber, mas você vai se doar. E eu acho que a minha característica principal é me doar para o próximo. Me doar, mas é aquela, me doar, mas sem me perder de mim. Eu me tenho o suficiente para poder me doar para o próximo de maneira 100% resoluta. Então, acho que escolher biomedicina foi mais o cuidado, foi a minha curiosidade. Eu gosto muito de descobrir coisas, de correr atrás de informação. Então, acho que a minha curiosidade e a minha ânsia por cuidar de todo mundo acabou me levando a essa área. E algo esse é muito presente nos médicos, psicólogos, toda assim, essa parte de cuidar da saúde, seja física, psicológica. Acho que é realmente essa parte de querer cuidar do próximo. Em conversas que eu Sim, tive com alguns outros médicos. Inclusive, quero trazer algum médico aí, se você é médico, quiser participar, tamo junto, viu? pode vir, Fazendo meu médico. marketing. Pode, pode aparecer aí. E eu queria fazer uma outra pergunta, que é: qual o procedimento estético mais procurado? É o silicone? Não sei, porque tá em alta, assim, os procedimentos estéticos. Se é o silicone, se é algum Então, micropigmentação. ultimamente, os procedimentos estéticos mais simples procurados são entre micropigmentação, cílios fio a fio, peeling facial, que a gente passa um ácido e descama camadas da pele. Mas, assim, de efeito Tô invasivo lendo o mesmo, comentário. procedimento invasivo mesmo, lipo e realmente silicone, procedimentos estéticos mais drásticos. Geralmente é lipo mesmo. Geralmente, Desculpa. porque é um resultado rápido e desejado. Além, a lipoaspiração, ela é muito procurada, apesar. Qual os riscos da lipoaspiração? Assim, de maneira assim geral. Em geral, é o risco de toda a cirurgia. A recuperação ela é lenta, deixa bastante, tipo, deixa bem dolorido a pessoa, a recuperação é lenta, mas o risco em geral, tipo, pelo menos pra mim, pessoalmente, não falando mais na minha. Particularmente pra mim, eu não consigo. Tufo é um perigo, não coloquem tufo no cílio, gente. Ó, lendo aqui para vocês entenderem que estão vendo ao vivo depois, ó. A nossa amiga falou: Cílios, amo. Peraí. Mas já quase perdi o olho com o remelo porque ao invés de fio a fio, a mulher fez com tufo. Tufo é um perigo. Poderia falar um pouco mais? Porque eu sou leigo nessa parte de tufo, São assim. tipos de que são colocados, então o tufo deve ser um cílio muito mais grosso que o outro. Eu não entendo de cílio. É porque, tipo, eu sou muito. Como eu posso dizer? Eu sou muito leiga também nessa parte de estética, tipo, que vai te levar a uma perfeita, uma maquiagem perfeita. Eu foco, tipo, mais nos processos biológicos. Então, Até pra mim, porque sabe? é a sua área, biomedicina. E existe um Então, especialista para eu pego toda a área mesmo. porque nunca foi, tipo, de mim, sabe? De me arrumar muito, de arrumar um cílio, sobrancelha, nunca foi de mim. Então, não entendo muito dessa parte. A Mel entende. A Mel faz maquiagem, cabelo, Mel, Inclusive maravilhosa. já tá convidada, Mel. Ela já tá convidada, mas ela tá trabalhando agora e só pode domingo. Mel, você já é convidada. Só deixando claro. Então, da lipoaspiração mesmo, o principal risco para mim é infecção. Eu tenho pavor. Tipo, quando eu penso em lipoaspiração, eu penso em porta de entrada de micro-organismo, eu penso em infecção. É direto.
Então, para mim, eu acho que esse é o maior risco de você pegar uma infecção hospitalar ou em geral. Uma inflamação na sua cirurgia, eu acho perigoso. Embora os procedimentos sejam bem rápidos, bem menos invasivos hoje em dia, mas eu fico com esse receio, é um receio meu, não é um receio tipo da minha área, é um receio meu. Eu entendi. Mas você fala sobre maquiagem, mas você sempre aparece assim no Instagram com aqueles delineados super bem feitos. E falando que você se maquia bem, eu já discordo. Opa, tem um comentário aí do meu amigo Lucas. É bem comum ver publicações de aceita a si mesmo ou você é linda, voltado para mulheres e geralmente muitas dessas ridicularizam quando é um homem magro, gordo e tal. Uh, o pior é que eu queria desmentir, falar que isso não acontece, mas eu vejo bastante. Mas É aquela voltando aqui, questão. o Lucas falou sobre homem e o pior que, tipo, acontece geralmente quando vai passando assim Twitter, Instagram, entre outros, mas eu acredito que seja de uma maneira geral, não seja mais sobre homem, na minha opinião, tá, Lucas? Tipo, mas sempre acontece, vamos supor. Aconteceu de, vamos supor, ver algum blogueirinho assim falando, gente, tal e tal, tal, meninas, assim, voltado pra mulher, aí, vamos supor, alguém comentou e falou, nossa, você tá muito magro, hein? Aí, poderia explicar um pouco mais sobre, entrando nessa dúvida de Lucas? E já vamos ler a sua, tá, Mel? Então, se você parar para perceber essas publicações de mulheres, de aceite a si mesma, você é linda, essas coisas vão partir sempre de outras mulheres para essas mulheres, nunca de homens para as mulheres. Se você prestar atenção, a maioria são comentários de mulheres partindo de mulheres. Eu acho que do homem não aceitar o próprio corpo, esse peso, sabe, das mulheres, tipo, as mulheres ridicularizam, as pessoas em geral ridicularizam, vem de uma crença muito anterior, não é de agora. Vem de uma crença muito anterior. Então a gente está quebrando isso agora. Eu acho que a nossa geração é a que mais está quebrando essa parte, tipo, de saber lidar com as diferenças dos corpos de cada um. Eu vejo essa ridicularização mesmo. Eu vejo, vamos supor, eu vi como posso dizer, um assunto que foi bastante comentado no Twitter esses dias. Vazou o nude do João Guilherme, da Jade Picon, namorada da Jade Picon. Então o pessoal tava falando assim, se fosse um nude de uma mulher, a gente ia se unir e evitar que ocorresse essa disseminação. Como é um nude de um homem, as pessoas agem de maneira totalmente diferente. A questão é, o respeito ele tem que partir de cada um. O amor próprio parte Isso é de cada um. verdade. A partir do respeito, do caráter, do amor que você tem com o próximo, você sabe a maneira que você vai ridicularizar uma pessoa por uma característica dela, mas você vai esquecer que você tem suas características próprias e que o dedo que você está apontando lá na frente é o dedo que pode ser apontado para você sem você saber. Então é questão de você olhar com amor para o próximo, olhar com amor para si mesmo e olhar com amor em geral, para qualquer coisa que você for fazer. É você olhar para o próximo, se colocar no lugar e falar, puta, eu ia gostar que isso acontecesse comigo. Então, é assim, isso parte de cada ser humano. A empatia, ela é individual. Não tem como eu falar por todo mundo, mas a empatia, ela é individual. Entra comentando seu comentário, sua explicação. É que geralmente as mulheres geralmente se unem bastante quando acontece alguma exposição no Twitter. Geralmente já aparecem muitas mulheres falando: oi, gente, quero falar sobre a. Já vi muitos vídeos assim de blogueiras, inclusive. Gente, as fotos que vazaram aí são minhas, tá? Eu quero que Sim, vocês. Desculpa. E é algo que isso é mais da empatia da mulher mesmo. Não sei se é o homem que não tem empatia e. Às vezes é muita gênero oposto que compartilha. Ou. Isso acontece. É que, pelo menos eu observo que acontece. E tipo, acho que, como você falou, acho que a falta de empatia que gera esses vazamentos de maneiras exponenciais. Já as mulheres, quando acontece, as mulheres mesmo dizem, ô pessoal, esse nude que vazou é meu, então pode ficar se preocupado, desculpa aí. E entrando aqui na dúvida da Mel, eu quero comentar alguma coisa mais sobre a dúvida do Lucas. Mas a Mel perguntou, minha madrasta tirou a barriga e colocou na bunda. Esqueci o nome da cirurgia, mas é perigoso, né? Porque imagina, como dorme em cima dos pontos. toda cirurgia tem risco. Não existe uma cirurgia que não tem risco.
E Aí ela depende perguntou o nome bastante também. dessa cirurgia. Se eu não me engano, é lipoenxertia. É quando a gente tira a gordura de um lugar e enxerta em outro. Então, assim, toda cirurgia tem risco. Meu professor de microbiologia tá na live. Ô, Então, seja muito ele bem-vindo. Se quiser participar, pode até marcar, você deve ser. ele fala bastante, ele falou bastante, ele frisou bastante Esteja sobre convidado, possíveis, professor da Esther. possíveis infecções hospitalares. Ele é maravilhoso, gente. Ele colocava carimbo do Rock Lee no meu caderno e eu tava na faculdade, então eu acho isso lindo. Olha que Mas professor moderno. ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Essa gluteoplastia que a madrasta da Mel fez, ela tem uma recuperação. Tipo, ela é. Como eu posso dizer? Leva de 3 a 4 semanas. E aí, tipo, ela vai gerar desconforto, vai ter dor, né? Mas os riscos, para mim mesmo, são sempre infecção. Tipo, não ter limpeza adequada. Para mim é assustador, eu tenho medo. Eu morro de medo de micro-organismo. Eu tenho muito medo. Mas é isso. Para E, mim, o maior risco é a infecção. Mas a Mel acabou vendo como a madrasta dela lidou com esse processo de recuperação. Aí você tem que repousar, evitar esforço. Deve ser bastante doloroso nos 3 primeiros dias, pelo menos. e acredito que seja isso como qualquer procedimento cirúrgico. E a Mel fez uma pergunta. Você acha que um homem assumiria o nude de outra pessoa e apertar o ego dele para ficar com forma de. Não vou falar para não tomar uma Olha, desmonetização, eu não mas comentário. pequeno. Vai ser machista. Mas Não deixa sei eu se só vai. botar esse comentário. É que o problema é que muitas vezes quando aparece assim no Twitter, geralmente tem o rosto do cara, assim, não sei por quê. O ego do cara, ele coloca o rostão dele. Assim, às vezes não tem nem como defender o cara, nem tem como assumir, porque ou algum print que mostra a conversa, aí geralmente não tem nem como defender o cara. Mas acredito sim, Mel, que muitas pessoas já não dos homens não fazem isso porque talvez acaba com medo de afetar assim o ego. Já as mulheres se unem e aceita Eu o acho que a gente fato. Mas quando dá para defender, é bem mais difícil ver acontecer isso com o homem de defender, dizer, ah, essa foto vazou é minha. Mas já para as mulheres acontece mais. Acredito, na minha opinião, que seja por construção machista mesmo. Tenha construído e ter ainda não tanto falo ego isso. ainda. Mas acredito que acho que no próximo futuro vai ter mais empatia masculina, opinião minha. Vai ter mais empatia com, principalmente agora nesses mundos digital. Acredito que vai ter mais empatia e acabe se tornando quando acontece com a mulher de gravar dizendo, "Opa", assumindo o nude entre aspas. Que a questão não é nem o homem assumir o nude de outro. A questão é como a mulher sofre quando esse nude é vazado. A pressão que Sim, a isso mulher mesmo. recebe em cima de um nude vazado é maior que a de um homem. O nude que a mulher vazou ontem ninguém lembra mais. Agora, se fosse, vamos supor, o nude da namorada dele, até hoje já tá rodando. E as pessoas comentando. Então, é assim, a pressão que a gente sofre, os comentários que a gente ouve, a falta de respeito, de empatia, de cuidado com o sentimento do próximo, a partir de um vazamento de uma nude, é muito maior em cima de uma mulher do que de um homem. O homem vaza o nude Isso é dele e fala, pô, verdade. bacana, eu tenho esse órgão aí. Você gostou? Não gostou, já era, não ligo. É assim, porque o homem não vai sofrer a pressão que a mulher sofre em cima disso. E são palavras de E baixo calão que eles usam para definir as mulheres quando vazam nude. Então eu não vou são vários, citá-las, e mas a nós maioria não vamos falar sobre esse assunto, entre aspas, porque foge um pouco do tema. Não, mas não por isso, mas não vamos falar desse assunto. Mas é o que nós vimos no Twitter mesmo. Vaza algum de um famoso, nossa, tal, 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 tal. E elogia como se fosse algo legal pra ele ou pra pessoa. Mas vaza de uma mulher, nossa, tal, tal, tal. É só um comentário negativo. Infelizmente é uma realidade pra ser falada. E eu talvez tem pergunta. Eu tô, ó, fiz pergunta antes. Deixa eu ver aqui. Essa eu já fiz? é até um Acho que nervoso, é. viu? É que eu não sei responder. Não, acho que eu já fiz todas. Mas eu queria. Acontece. Mas, por Então, exemplo, você Lucas, falou muito sobre. Opa, tem. Deixa eu ver aqui tem do Lucas.
Na verdade, não é bem assim, não. Claro que depende. Talvez o Lucas Depende esteja da postura falando, da claro que acho que ele falou, tipo, depende de como o homem vai reagir. Talvez, não sei se foi isso, ou porque tem um delayzinho no comentário, aí nunca dá pra saber se não é bem isso que tá sendo citado. Na verdade, Mas, é porque tem sempre um delayzinho na live, aí nunca dá pra saber ao vivo. Mas acredito, é porque eu odeio encerrar assim podcast, mas você que fala mais alguma coisa, Esther? Nós vamos aparecer muitas vezes, você é uma pessoa que tem muito conteúdo. Oh, aqui a pergunta. Diversos amigos meus chegaram a excluir redes sociais por causa de piadinhas mandadas pra eles. Não dizendo que pra mulher não é assim, ou não é pior. Sim, acho que acredito. Você quer falar um pouco mais? Você tem mais embasamento sobre? então, Lucas, parte da postura de cada um. É o que eu falei da empatia. A empatia vai de corpos. Parte da postura de cada um. Eles receberam piadinhas do círculo de amizade deles, muito provavelmente. E de fora sempre vai vir. Porque vazou. Você não tem mais controle sobre isso. Você perdeu o controle totalmente a partir do momento que houve um vazamento. O que as pessoas podem ter é o cuidado de prezar pelo seu psicológico, lembrando que você é um indivíduo, você é uma pessoa, que você tem sentimento. Então, o que a pessoa pode fazer por você, não estou dizendo que vazou uma notícia, mas se fosse no caso, o que a pessoa pode fazer por você é ter esse cuidado com o próximo, sabe? Não é tipo dos seus amigos excluírem redes sociais que vai justificar que uma mulher sofre de uma maneira com um, de um homem sofre de outra maneira. A questão é que o homem ele vai sofrer as piadinhas na roda deles, no círculo entre os homens, de uma maneira que vai falar assim, puta, vão falar das características físicas. Aí se vaza o nude da mulher, vai falar na rodinha deles, na rodinha entre os homens, na rodinha das mulheres. Cada uma vai sair com uma palavra de baixo calão diferente, de uma maneira que denigre. Não, essa palavra não deveria ser usada. Essa palavra é de uma maneira Mas que afeta, que fica à machuca, vontade. E porque machuca essa palavra também. ela não é boa. Ela fala, ela recorre, ela é racista. É um termo racista. Eu esqueci. Mas acredito que em casos assim, o primeiro é você tentar cuidar da sua privacidade, se envolver marido e mulher, procurar ajuda primeiramente psicológica, para manter um psicológico saudável para aguentar os comentários negativos que vai vir de piadinhas. E, por exemplo, tem casos de, por exemplo, o Lucas comentou de excluir rede social. E talvez seja bem comum quando acontece, a privar tudo. Mas pode caso também, Neto, quando vai começar a falar de Free Fire. Eu convidei Marcondes, mas Marcondes. Peraí, Marco, peraí, Lopin. Eu convidei Marcondes, mas Marcondes não quer vir, é tímido. Mas como Não é, completando meu raciocínio. o Lucas É, disse que você é barrado de ridicularização. Você não é. Ninguém tá barrado de ridicularização. A gente não tem uma camada protetora. As pessoas, infelizmente, vão falar da gente. A nossa vida inteira são pessoas falando da gente de maneira positiva ou negativa. A maneira é a coisa, a situação, o ponto em questão é como você deixa isso afetar você. O quão importante é o que a pessoa falou sobre você para você. As coisas têm a relevância que você dá para elas têm a importância que você dá para elas. Se você deixar passar, as pessoas vão deixar passar também, porque as pessoas elas mantêm comentários negativos enquanto elas veem que isso está te afetando. E tipo, eu acho que isso foi muito real para mim, porque eu acho que desde a quarta série eu peguei um probleminha de bullying. Da quarta série ao final do ensino médio. Foi no final do ensino médio que eu percebi que as coisas tinham a relevância que eu dava para elas. A partir do momento que as pessoas faziam piada sobre mim e eu entrava nessa piada junto, fazia piada sobre mim também, acabou. Acabou que a melhora, gente virou tudo porque amigo. Eu depois tive que trabalhar sobre a minha autoestima na terapia, mas foi tranquilo, foi tranquilo. A eu terapia é também, maravilhosa, a gente aconteceu passa mesmo terapia. comigo. A vida E é ótima. voltando ao raciocínio que eu tava só terminando de concluir ao ler esse comentário, é... era qual o raciocínio? Fire Mas, tipo, sim, acontece tipo como o Lucas falou de ter um nude vazado, isso acaba a pessoa excluir uma rede social, mas e aconteceu também de casos piores de pessoa terem comentado automorte, falando assim. E isso vai do risco de cada um. Por isso que se caso acontecer, eu indico procurar terapia, tratar seu psicólogo primeiramente para porque se vazou, não tem mais como correr atrás. Assim que alguém tira um print, no caso, fica eternizado.
Então, eu indico, se Internet. acontecer com alguém, procurar terapia e tratar isso de maneira profissional, entre aspas. E comentando um pouco sobre o que você falou, exatamente, eu concordo com tudo que você falou nessa última fala. Quer dizer, concordei com tudo, no caso. Você falou sobre. Só quando você começou a fazer piadas consigo mesmo, juntamente com os coleguinhas, melhorou. E aconteceu mesmo Mas comigo. depois eu tive Tipo, na terapia sozinha. peraí. Mas vamos supor. Ah, Neto, você é Mas gordo. Ah, tudo bem, mas bom que eu consigo chegar mais rápido bolando. É um comentário que fazemos ali. Isso foi comigo. a pessoa perde a graça de fazer piada com você. Aí a pessoa perde a graça e você ainda gera risada de quem tá. Mas isso é errado, tá, gente? Não faça piadas com o próprio Não, corpo. não faz. E se você sofreu bullying, e inclusive já falei isso várias vezes, sofre ou já sofreu, tem trauma, por exemplo. Eu vi um TikTok falando o que as pessoas não falam sobre gordofobia. É tipo, que ficamos prendendo a respiração para segurar o ar para manter, entre aspas, a Muito barriga. errado. Isso é algo que bate muito, porque, tipo, às vezes você tá lá segurando a respiração para tirar uma foto, tá segurando a respiração andando mesmo. Isso é um costume que você vai criando. E algo é muito horrível isso. Inclusive é melhor se tratar com terapia, porque os caras são estudados, pô. Os caras passam uns 6, 5 anos estudando, eles vão ter uma melhor dica. E lendo a pergunta, pode ler a pergunta da Mel. A Mel disse que caso vazasse um nude dela, ela ficaria em choque, ela choraria horrores, não por conta do corpo dela, mas por causa da exposição, e ela ia ficar insegura para confiar em alguém novamente. Isso é realmente, tipo, muito verídico. Porque como você vai confiar em alguém quando em quem você confiou vazou algo íntimo seu? A questão da exposição é inegável, não tem como a gente tirar a exposição, porque a internet, depois que pega, não tem como tirar, dificilmente você consegue. E tem sim uma divisão da polícia cibernética para poder fazer denúncia, a gente tem a lei Carolina Dickmann, mas a questão Essa é, lei, inclusive, até é onde... falada até no meu curso de. Foi até, inclusive, falado no meu curso de informática por um professor. Caroline Digma foi um caso que ela foi. Levava pro pendrive para para uma lan house para imprimir um trabalho da escola e aí o cara clonou os arquivos com fotos íntimas dela e hoje existe uma lei para casos assim de exposição. Essa lei foi bem mais trabalhada desde então, mas algo que foi triste o que aconteceu com ela, de fato. Mas graças a casos assim como esses, hoje agora pelo menos temos uma lei. Claro que o melhor é não ter acontecido isso. Mas Uhum. agora tem uma lei, se vazou, você pode recorrer a essa lei, mas o problema é que é Brasil, né? Brasil, as leis não andam funcionando. Bastante visibilidade. Já era uma coisa que ocorria faz tempo, mas precisou ocorrer com uma pessoa famosa para a gente ter uma visibilidade sobre as pessoas terem respeito por fotos íntimas, por momentos íntimos. Eu não vejo problema na pessoa querer tirar uma foto do próprio corpo. Eu vejo problema na pessoa que ela confiou espalhar essa foto. O problema não está na pessoa que tirou a foto. O problema está na pessoa que não. Peraí. Meu, era do Tudo trabalho. bem. Não, tudo bem, porque você é super ocupada e não querendo encerrar, acredito que nós vamos fazer muitos mais episódios, podemos fazer um episódio só de Naruto, porque ela é super Oi? naruteira, tá, gente? Mas acredito Irado. que ó, ela tem até uma tatuagem do Naruto, a Katsuki, várias, e Eu tenho. podemos fazer um episódio só de Naruto, hein? Pro pessoal aí mais geek. Mas aí ia durar horas, porque foram Iria muitas. durar horas, teria que ser um dia de folga seu, pra durar horas. Dias de folga atualmente. A Mas, questão é. mas acredito que o que falamos foi passado com êxito. Conseguimos responder as perguntas que nos mandaram. E eu queria deixar aí 5 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre, fazer alguma pergunta agora no final. E quem quiser 3 minutinhos. comigo, a DM tá liberada. Pode me chamar E a hora que uma for, respondo pergunta: todo mundo. onde podemos Só encontrar um pouco mais de você, Esther? só no Instagram, Instagram? porque eu não vou falar o meu Twitter. Twitter é área secreta, né? De cada um, é o Só universo no pessoal de cada um. Twitter o que é. Não, mas
O meu também. E acredito que muitas pessoas criam Twitter para ser algo pessoal mesmo. E porque entrar, você vai depender do que você vai fazer lá no Twitter. Gente, Mas sai. poderia se estender Ele para vários assuntos, mas poderia. você é uma pessoa que tem Tem muito que sair conteúdo, ética inclusive. para vazamento de vídeo, voltou. A gente é amplo. Você lançou o assunto, a gente debate sobre. Nós tava falando ontem, eita, vamos ficar dois nervosos. E nós realmente tava no começo, nós tava dois falhando na dicção. E cara Dimitrios, mais conhecido como Psycho, seja muito convidado ao meu podcast. Já lhe convidei, você não responde nunca. Mas esteja convidado. Mas quero falar que se você quer ter alguma dúvida com ela, pode chamar ela na DM. Ela é uma pessoa, um ser humano muito carismático, uma pessoa super gente boa assim. Eu tenho vergonha. Tu acha que nós não tem, cara, Dimitrios? Mas tudo bem. Ela é uma pessoa 10, 10, 10, 10, 10. Pode chamar, a Ela gente super falou. atenderia você. Inclusive, quando você estiver atendendo assim, pode vir outras vezes para anunciar seu autoatendimento. Ela é essa pessoa fantástica que vocês viram hoje. Aí estamos nervosos. E ontem tava comentando que ia ser muito nervoso e realmente ficamos bastante, mas conseguimos desenrolar. Acredito que respondemos as perguntas, falamos bastante legal, foi ótimo. Quero ter mais vezes com você, principalmente. E Pode trazer vários eu assuntos. queria agradecer mesmo por ter participado. Hoje é o terceiro episódio. Geralmente o pessoal nega. Você que nega aí, ó. Ó, pode ser você amanhã, viu? Porque dou sempre outras chances. Mas aparece aí, é sempre um bate-papo descontraído, não é nada. Claro, tem sempre um tema, e por isso que eu sempre trago alguém com mais embasamento do que eu para falar sobre, e isso é super legal, esse estilo podcast. E eu queria agradecer por você que está aparecendo aí, e você que participou, você que veio aqui, dedicou um pouco do seu tempo, porque o tempo é único, né? E se você quer dizer, deixar mais alguma mensagem, ou Esther? Esther, Luna, Brandford? Eu quero frisar sempre, tipo, o amor próprio de vocês. Eu posso conversar sobre tudo, eu posso debater sobre tudo com qualquer pessoa, eu posso conversar com vocês, mas tem uma coisa que, tipo, ninguém pode dar pra vocês, que vocês sempre esperam receber do próximo, mas já tem vocês em quantidade suficiente, que é, tipo, o amor por si mesmo. E eu sei que a gente não, tipo, não se gosta, que a gente tem nossos momentos de acordar de cara virada pra si mesmo. Mas, assim, eu acho que eu aprendi bastante, principalmente nesse ano de isolamento. Eu moro sozinha, então eu aprendi bastante que no fim da noite, geralmente é Sozinho e com você a por você. gatinha, Leona. Geralmente no fim da noite é você por você. Então, se você não se amar, não tem como você esperar o amor vir de fora. A sua beleza é única, E você é o que você é. Cara, se não te aceitam, se você é como aceitar, diria o aquela mundo. frase do BoJack, né? Não que o BoJack seja um exemplo de frases, mas aquela. Quando a Prince Carolyn fala pra ele: Você nem se ama, como vai esperar que alguém ame você? E algo que é um desenho, é bem pesado, o BoJack eu indico se você tem psicológico para assistir, mas é um desenho que trata muito bem a realidade em forma de desenho. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, a paciência. Saiko, Mel, que interagiu bastante no chat, Lucas, todo mundo aí, que não vou falar o nome de todo mundo, senão vai ficar perdido. Mas eu queria agradecer de verdade a todo mundo. E acho que hoje cumprimos nossa missão. Se isso agregou para vocês, eu queria agradecer, porque é muito bom quando alguém diz: Ah, muito legal, tal e tal, tal. Eu queria agradecer que você teve paciência. E um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, gente linda. Beijos. Obrigado, Tchau, Neto, pelo Esther. Foi nossa primeira ligação hoje. E logo ao vivo. O número 3 é o meu favorito. Eu acho que o podcast número 3 ser comigo foi perfeito. E vai Amei, para as amei. plataformas digitais em breve, hein? Fiquem Oh my ligados God. e Beijo, gente. tchau. Se cuidem. Tchau.